Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal da DLG. Hoje é com um imenso prazer que nessa bancada aqui senta uma das maiores empreendedoras deste município. Além de linda, ela é ninguém mais, ninguém menos do que dona e fundadora de uma das academias mais famosas dessa cidade e que da minha turminha aqui, certamente tivemos um sonho de fazer parte dela. Academia Passo a Passo. Ellen Giroto. Ai, que felicidade da vida estar aqui, Lu. Obrigado pelo convite. Com grande alegria, né, que a gente compartilha desse convite, justamente porque eu sou uma comunicadora, eu adoro estar aqui, eu adoro contar a nossa história, porque através da nossa história a gente pode incentivar outros empresários que, assim como nós, começamos do zero, né? Então, muito boa noite, boa tarde, boa manhã e bom dia aí para vocês. Ô Ellen, eu fico tão feliz quando eu encontro nessa estrada nossa mulheres com o teu perfil, essa coisa desbravadora, né? Sem o comodismo que a gente vê, muitas pessoas se escondendo atrás disso, inclusive, que tudo é difícil para todo mundo, para nós também sempre foi difícil. E eu imagino, e é por isso que eu estou aqui, eu quero ouvir essa história, e para quem acompanha a DLG sabe que nós somos contadores de histórias, e histórias de mulheres me motivam muito, principalmente com o teu perfil. Quais as dificuldades que a Ellen Giroto encontrou para chegar até onde chegou? Contar a tua história desde o início. Ô Lu, assim, antes da gente começar a contar a nossa história, eu acredito, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito do mimimi, blá 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 e tititi. Então eu nunca fui uma pessoa que eu reclamei de alguma situação. Eu tive muitos momentos que são desafiantes, né? Principalmente no mundo empreendedor, principalmente por se tratar de mulher, né? Eu empreendo há 18 anos, foi quando a gente fundou a Passo Escola de Dança, que foi a nossa primeira empresa, né? Hoje nós somos um grupo com 6 empresas, mas por que eu nunca gostei dessa coisa do mimimi, blá 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 e tititi? Porque minha mãe sempre me falava o seguinte em casa, ela falava assim, olha, quando alguém reclama da vida pra você, é porque essa pessoa está buscando a solução do problema dela em você. Então eu nunca quis isso porque eu sabia a solução dos meus próprios problemas, né? Então você não vai ver, eu sou uma pessoa extremamente de gratidão, então até em casa o pessoal brinca comigo, fala, eu bati o dedinho, eu falo, gente, bati o dedinho, mas eu tenho outros 4. Então eu sou uma pessoa extremamente positiva e eu acho que a positividade, ela trouxe o crescimento pro meu negócio. Não vai adiantar a gente reclamar do governo, não vai adiantar a gente reclamar do status que a gente tá hoje, não vai adiantar a gente reclamar do nosso cliente, não vai adiantar reclamar do colaborador. Nós nos formamos empreendedoras, né? A gente decidiu ser. Então, nós temos desafios na nossa caminhada. Então, contando um pouquinho dos desafios da caminhada, eu gosto muito de falar a minha história desde criança, porque ela é uma base muito forte para mim hoje, quanto empreendedora. O meu pai e minha mãe são pessoas extremamente honestas, né? E o meu pai, ele tem uma oficina mecânica, né? Até hoje ele faz adaptação de deficiente físico e pedal para autoescola. Porém, o meu pai começou fazendo cartão em casa, escrito à mão. E ele distribuía esses cartões em vários locais. Então, eu pedia ajuda para os amigos. Então, toda a base que eu tenho de luta veio de uma família muito simples. Então, eu nunca tive preguiça de fazer acontecer. Quando eu tive a ideia de montar a Passo Escola de Dança, foi muito engraçado, porque eu trabalhava com meu pai desde os 12 anos. Tanto eu quanto meu irmão, a gente sempre trabalhou com meu pai desde pequena, porque meu pai tinha oficina mecânica dentro de casa. Então, naquela época, era muito normal que os filhos vivessem aquele mundo. E eu falo que foi a minha principal escola, né? Eu falo que para você, empreendedora, que tá em casa, muitas vezes a mãe limita levar o seu filho ao ambiente de trabalho. Pelo contrário, eu quero que, caso eu tenha um filho, ele vivencie isso, porque ali sairá as maiores lições, né? Por exemplo, uma lição que eu tenho na questão de atraso. Eu não atraso. Por quê? Porque sempre que eu atrasava, o meu pai fazia eu ficar mais 1 hora de trabalho. Eu nunca faço nada garrancho de letra. Por quê? Porque eu preenchia os recibos, né, de peças do meu pai, e se tivesse uma rasura, ele rasgava e fazia a gente fazer novamente, porque tinha que estar perfeito para entrega para o cliente. Então, hoje, a nossa entrega de cliente é perfeita. Então, tudo que a criança ela vivencia dentro do processo familiar,
espelha para ela quando ela crescer. Então, eu não poderia deixar de falar do sucesso da Passo a Passo sem falar dessa base familiar. Por exemplo, a minha mãe é uma comunicadora. Minha mãe, ela vai na feira, ela faz amizade com todo mundo, ela faz amizade no hospital. Minha mãe teve câncer, parecia que ela tá vindo lá, né? Ela tinha amizade com todo mundo, porque ela é uma ótima comunicadora. E eu acho que eu aprendi a fazer network através disso. A minha mãe sempre tratou todo mundo bem. Então, assim, é um espelho de casa, né? Principalmente para os filhos, eu não poderia deixar de falar da minha história sem falar dessa importância, até porque nós temos muitas mulheres assistindo isso. E muitas vezes a mulher, ela se retém de levar a criança justamente porque fala, nossa, vai trabalhar. Porque as pessoas não vão entender. Porque, o que meu cliente vai achar, né? E não vai achar, é uma criança, né? É uma criança que tá ali participando daquele mundo. Então, fica aí essa primeira dica, né? Pra gente trazer essas crianças pro nosso mundo corporativo e a gente formar novos empreendedores. E por trabalhar em família, eu olhava meu pai e falava, cara, eu quero ser igual ele. Mas por quê? Porque eu chegava 10 minutos atrasada, ele mandava eu ficar uma hora a mais. Ele era o líder, né? Então, ele cresceu muito, ele foi para um outro espaço. Então, a gente acompanhou todo esse processo. E eu falei, eu quero ser como meu pai. Quando eu fiz 18 anos, eu tinha certeza que eu queria montar um negócio. Eu não sabia o que eu queria montar. Foi quando, desde pequena, eu dançava com o meu irmão, né? Então, eu e meu irmão, nós somos parceiros de dança, parceiros de vida, né? Parceiro nessa trajetória de incentivo da Dança 2. Hoje, somente o Álvaro dá aula, né? Hoje eu não estou mais à frente da aula, mas estou da frente administrativa. Foi quando eu tive a ideia de montar a minha primeira escola, que é a Passo a Passo Escola de Dança. E foi muito engraçado, porque meu pai estava assistindo um jogo do Palmeiras, eu falei assim, pai, eu preciso de R$1.000. Só que se eu chegasse sem um projeto, eu já sabia que ele não ia me emprestar. Né? Eu fui lá, eu tinha como ia ser a apostila que os meus alunos iam ganhar, quantos alunos eu precisava para um aluguel, na época era R$400, aonde ia ser o espaço, porque se eu não tivesse um planejamento, se eu não tivesse um projeto, ele não ia aceitar. Então, o que eu quero trazer nesse momento? Não é porque eu tenho 18 anos que eu não tenho maturidade para construir um projeto de qualidade. E desde o momento do início da Passo a Passo foi isso. Sempre a gente prezou por qualidade. Eu fui fazer aula, só para você entender por que eu quis montar a Passo a Passo. Eu fui fazer uma aula na Casa de Cultura, eu me apaixonei pela salsa. Eu tive depressão, porque larguei de um namoradinho com 18 anos, e a nossa vida a gente acha que vai acabar, né? Não acaba, né? Nós estamos aqui. E aí o meu irmão me levou, não, você vai lá fazer uma aula de dança de salão comigo. Eu falei com todo respeito, é coisa de velho. Eu falei, eu não vou, bolero, essas coisas, não vou, gostava, né, da balada. E quando eu cheguei lá, o meu primeiro contato foi a salsa. Eu falei, que mundo incrível, eu quero isso pra minha vida. E eu fiz a minha primeira aula de salsa, eu falei, eu quero me profissionalizar nisso. Aí eu procurei uma escola que era referência aqui na cidade. Inclusive ela fechou, né? Ela não está mais aberta. E quando eu procurei essa escola, que eu fiz a minha primeira aula, a professora virou pra mim e falou assim, você não sabe a diferença da direita e da esquerda? Então, isso me causou um trauma. E aí, eu tinha certeza que era isso que eu queria. Eu queria uma escola que fosse voltada à socialização. Que as pessoas, elas não precisam dançar para ser palco. As pessoas vão dançar para abraçar o marido, ter uma qualidade de vida, ter uma aproximação do casal. Para uma mulher que tá sozinha, acabou de ficar viúva, ela ter uma socialização com outras pessoas. Para ela não precisar de par, pra gente ter um time para isso. Então, eu comecei a buscar coisas que eu não encontrava em outras academias de Rio Preto. E isso não é uma crítica. É um posicionamento, né, de um produto diferente. Eu não queria um produto de palco. Eu queria um produto de propósito, de qualidade de vida. Então, o nosso propósito em todas as empresas do Grupo Passo a Passo sempre foi unir pessoas. Nosso propósito é tocar a vida de outra pessoa. Aí entra Passo a Passo Escola de Dança através da Dança 2. A rede de negócios através de bons negócios. O café através de boas conexões. Então, sempre foi com propósito. E eu gosto muito de voltar nessa história da escola, Lu, pelo seguinte... eu sempre tive pessoas nos ajudando, sabe? A partir do momento que o empresário, ele é honesto, ele é sincero, ele vai ter pessoas para apoiá-lo. Por que eu te falo isso? Quando entrou a pandemia, eu fiquei 2 anos sem funcionamento total da Passo a Passo, né? Da escola de dança. Porque tinha contato físico, as pessoas não podiam se abraçar, as pessoas não podiam ter contato físico. E eu já tinha rede de negócios, né?
eu até me emociono de falar isso, eu tive vários empresários da rede que me ligaram e falaram, olha, Ellen, eu tô antecipando 6 anos da nossa rede. Eu tô antecipando 3 anos da nossa rede. Então, nós passamos a pandemia sem mandar ninguém embora por opção nossa, né? Então, nós mantivemos o grupo passo a passo, né? A escola de dança, com o mesmo propósito. Então, a gente tinha certeza que aquilo ia voltar pela ajuda que a gente teve. Então, eu falo pra você que é empresária também, que é empresário que tá assistindo esse podcast, não tenha vergonha de ser o mais sincero possível. Quando eu tive que negociar com fornecedores, por exemplo, as pessoas sabiam que naquela época a escola estava passando por um desafio. Não era que eu não era uma pessoa honesta que não estava cumprindo com o combinado. Teve negociação de locação de monitoramento, enfim, N coisas que a gente teve que negociar. E todas as pessoas acreditaram porque elas conheciam o propósito do grupo e conheciam a sinceridade. E pra gente falar em sinceridade, a gente não pode esquecer de falar de ser visto e lembrado. Então, o que as pessoas colocam? Eu tenho que ser visto e lembrado, vou pôr uma propaganda. Não, as pessoas querem olhar por dentro do negócio, né? Ontem mesmo eu fiz um post com o nosso time, foi muito legal. Todo mês a gente lê um livro. E aí a gente sorteia uma pessoa do time para apresentar aquele livro. E era a tríade do sucesso, se eu não me engano, que a Ariane, ela apresentou, que é do Christian Barbosa. Tríade do Tempo, desculpa. Tríade do Tempo, que é um livro maravilhoso do Christian Barbosa. E eu postei a Ariane fazendo a apresentação dela, falando do kit de leitura. É isso que as pessoas querem ver. O que funciona por trás do teu negócio? Como que é a hora que tá no full time mesmo? Quais que são os desafios que você passa? Porque propaganda todo mundo pode colocar a todo momento. Então, eu sempre tive isso, desde a época do Facebook. Tudo a gente colocava. Olha, agora tá tendo uma senhora de 70 anos fazendo aula com a gente, que acabou de ficar viúva e veio encontrar na dança. Então, tudo a gente coloca, né? Tudo que é do bom. E na época da pandemia, tudo que era os nossos desafios. Tanto que o nosso vídeo mais engajado do Instagram é um vídeo no qual a gente ia trazer o Carlinhos de Jesus. Ia ser a abertura do nosso ano, pós-pandemia, e eu peguei Covid. E aí a gente teve que cancelar o evento inteiro. E as pessoas, ninguém quis o dinheiro de volta. Por quê? Porque eu fui sincera, eu falei, pessoal, o evento ele vai acontecer novamente, né? A gente passou por esse desafio. Então eu falo só, empreendedor, quanto mais sincero você for, mais você engaja clientes, mais você traz resultado para o teu negócio, mais você encanta pessoas. Porque as pessoas amam pessoas, né? A gente ama o CNPJ, mas a gente ama o CPF também. Né? Então, é um pouquinho disso, né? Da história aí da escola de dança e dos desafios, né? Porque, né? E a gente vive esse desafio diariamente e eu acho muito importante essa coisa do não romantizar. Né? Existem algumas pessoas que romantizam toda essa qualquer negócio que eles desenvolvem, e aí uma pessoa que te acompanha, que confia naquilo que você fala, vou abrir um igual da Ellen. Aí chega lá, ela não conhece a história, a coisa não acontece do jeito que ela fala, mas peraí, lá na internet era diferente. Só que eu também acho, Ellen, que a tua história é sensacional. Eu sou filha de uma costureira e eu costurava com a minha mãe. Eu odeio máquina de costura, viu, gente? Vocês odeio, virei advogada pra mim não ter que costurar. Chega nessa época de rodeio Country-Blues agora, a gente fazia os uniformes do rodeio, eu tinha ódio daquilo. E minha mãe era exatamente como seu pai. Tinha 7 horas a gente tinha que estar na máquina, às 5 a gente deixava, porque aí eu ia estudar à noite. Só que o lance do empreender era muito latente nela. Minha mãe é uma mulher separada, meu pai se separou da minha mãe, ela estava grávida da minha irmã, eu com 7 anos. Então, assim, foi aquela coisa daquela mulher. Minha mãe é o meu maior exemplo de mulher, né? Daquela coisa de não se vitimizar e, bola pra frente. E não interessa o que as pessoas vão falar de você, o que interessa é a sua essência. E ela tinha muito isso, Ellen, do construir. Mãe, eu vou vender... Porque aí a gente costurava, fazer uns cortezinhos de roupa, vou vender umas roupinhas aí, né? Tá legal, pode fazer. A senhora corta pra mim? Corto. Comprava tecido, né? Juntava lá, comprava o tecido. Ela cortava tudo aí na hora de vender. Você falava, puta, que legal, vendi, uma graninha. Recebia, ela falava assim, então, agora a gente precisa separar o dinheiro da modelista, da cortadeira, do aluguel da máquina. Eu ficava devendo. Mas era isso, né? Foi através disso, porque eu vi que ali não é esse mar de rosas e esse mundo de morango que o povo acha que é, né, Ellen? Tem mês que a gente não fecha, né? Quando a gente tá começando. E isso é importante você entender, justamente para pontuar onde que eu errei, o que eu preciso melhorar. O que está acontecendo, né? E essa geração de agora, parece que eles vêm muito
a internet entrega uma inverdade, né? Eles... E o teu grupo me traz isso muito. Eu tenho amigas que participam do seu grupo e essa realidade que você demonstra, essa coisa pessoal, né, emocional, você não está preocupada só com números lá dentro, você está preocupada com o que aquela pessoa vai viver fora daquilo ali, né? Então eu acho isso muito importante. E essa molecada que vem chegando agora, é importantíssimo que eles façam parte de uma rede de negócio como a sua, para entender que ali eles vão disputar espaço com pessoas bem-sucedidas, solidificadas no mercado, mas também com pessoas como eles, que estão começando. Então, eu sou fã do seu trabalho, fiz parte já de uma rede de negócio. Eu adoro o espaço, o café dela é maravilhoso, gente, para quem não conhece, é sensacional o espaço. Mas eu acho que principalmente é a forma como você entrega. Você é verdadeira, né? Sim. Essa coisa de tudo, Ellen. Do look, da tua equipe. É muito assim, gente, tenho essa pessoa, minha personal tá aqui. Então eu acho que isso entrega. E você sabe o que é mais engraçado, Lu? Eu brinco, já gera um corte, né? Gente, eu sou muito parecida com o Pablo Marçal. Eu falo uma coisa e corta, dá uma coisa totalmente diferente do que eu falei, sabe? Dá esse posicionamento. Mas assim, as pessoas vão me amar e elas vão me odiar pelo mesmo motivo, pela minha sinceridade. E eu falo que o mundo precisa mais de pessoas sinceras, né? As pessoas, e eu vejo muito isso na minha rede de negócios, as pessoas querem construir relacionamento por um status que elas não vivem. Sabe aquele ditado? Como que é? Rota peru? Não sei o quê. Come abobrinha e rota leitoa. Isso aí. E é muito isso. E eu nunca precisei de status para eu construir grandes contratos. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente fala do mundo... Nossa, hoje nós somos a maior rede de negócios do estado de São Paulo. Mas nós não éramos. A gente era um clube de vantagens dentro de uma escola de dança. Foi assim que nasceu. Ellen, como nasceu a rede de negócios? Nós montamos um clube de vantagens para os nossos alunos. Os alunos eram empreendedores. Eu tive sorte de ter o Guto da Bela Capri como meu primeiro filiado à rede de negócios, que era um clube de vantagens. A partir daí dele, o seu Humberto do Rei do Pão de Queijo, o David da Prospecta, o Oscar da King Case, pessoas que me ajudaram muito no início. Então, a pessoa precisa entender que o começar pequeno não é vergonha para ninguém. O ser o eu empresa, muitas vezes a gente vai filiar uma empresa, a pessoa fala assim pra gente: mas eu sou o eu empresa, será que tem espaço no networking? Mas, gente, toda grande empresa foi o eu empresa um dia, né? Então, todo grande empresário passou pelo processo de ter que fazer muitos pontos, muitas tarefas. Então, eu vejo hoje que as pessoas, elas olham realmente a internet que romantiza, né, essa questão empresarial, e elas esquecem que elas precisam produzir as causas para que aquele efeito aconteça. E produzir as causas são causas diárias. Então, todo dia eu vou ser honesto com o meu cliente, automaticamente eu me torno uma empresa honesta. Todos os dias eu sou líder do meu colaborador. Eu me torno um líder todos os dias. Então, assim, as pessoas acham que ela tornou um líder, olha, ela tem uma rede de negócio. Como é que foi, né? Então, hoje é muito fácil a gente olhar com inspiração para grandes empresas e querer copiá-las. A gente tem uma facilidade na internet. Então, puxa, nossa, olha que insight legal. Não vou falar para você que eu não tive vários insights que hoje eu aplico na minha empresa que vieram de grandes empresas. Posso falar um deles aqui, que eu sou super fã dela, do posicionamento dela, e pra mim ela é uma das grandes inspirações. Ela chama Tati Oliva, provavelmente vocês não conheçam, né? Mas segue aí no Instagram, ela chama Tati Oliva, que é de uma empresa que chama Cross Network. Ela é uma agência que ela faz parcerias com grandes marcas. Então ela pega, por exemplo, a Tokstok e a Maisena, né? Exatamente Ruffles e o Outback, por exemplo. Então, fala, nossa, como que a Ruffles vai criar uma batata com gosto de costelinha do Outback? Olha só que cross network, as duas empresas ganham. Então, tudo que, bem... Que, por sinal, eu vi que você roubou do teu marido. Eu roubei, o Fábio ficou tão chateado, gente, com isso. Eu roubei 2 vezes. Eu falei, aí ele veio falar pra mim, ele falou assim, mas não era pra nós? Eu falei, meu bem, mas você tem que aprender a dividir. Ele falou, não, mas a divisão é quando é pros 2, você comeu as 2 batatas. Eu falei, é verdade, eu comi as 2 batatas. Eu sou comilona. E o que chama atenção é justamente esse marketing deles, né? O que tinha o Outback a ver com... Exatamente. E aí é um processo que é uma edição limitada que as 2 empresas ganham muito dinheiro.
Então, eu fortaleço. Quando a gente fala de cross network no nosso grupo, ela tem tudo a ver com a inspiração da Tati Oliva. E eu tenho muita felicidade de falar isso. Então, tudo bem, vamos lá para a dica. Você utilizar a internet para você ter inspirações. Só que você não utilizar a internet para fazer com que você procrastine, para fazer com que te deixe menor, que traga inferioridade para o seu trabalho, que fala, nossa, eu nunca vou chegar. Não, a internet ela tem que ser fruto de inspiração. Então vamos pensar num livro dos sonhos. Você usa a internet para falar, olha, eu quero chegar aqui. Mas nesse patamar você utiliza suas causas diárias para você colher esse efeito aqui, né? Então eu sempre passei por muitas dificuldades no mundo de network, Lu, porque ele é um mundo masculino. Sim. Né? Então, quando eu falo dos meus concorrentes hoje em Rio Preto, os líderes todos são masculinos, né? Então, eu tive um posicionamento de preconceito no início. Eu tenho o grupo de network há 14 anos. A primeira reunião que eu fui fazer com uma grande empresa, eu não esqueço. A gente sentou na mesa. Ele falou, olha, meu pai que vai fazer a reunião, né, conosco. E aí, quando ele entrou, o pai desse empresário, que hoje ele é um grande amigo, só que eu não vou citar nomes, ele falou assim, eu achei que eu ia negociar com um homem. Uhum. Então, ali eu tive meu primeiro, falei, e aí, como é que... Agora, eu tenho duas opções. Ou eu choro, ou eu trago isso pro meu mundo como um desafio de melhorar, de mostrar pra ele que, olha, né, a gente pode ser mais. E eu falei, olha, que bom que com uma mulher, a gente é bem mais flexível. Aí encerrou o assunto, porque eu levei numa piada. Sim. Eu poderia ter achado ruim e perdido um contrato. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que, falando em desafio de network, a gente só tem desafio quando a gente olha pro mundo achando que o mundo tá contra nós. Tá? Quando a gente pega esse desafio e a gente transforma ele numa oportunidade de melhorar, automaticamente ele deixa de ser um desafio e ele é um crescimento para o nosso negócio, tá? Eu vou te dar um exemplo hoje do nosso maior desafio, que é o maior desafio de todas as empresas, questão de contratação de colaboradores. Né? Eu tenho esse grande desafio na escola de dança, eu tenho esse grande desafio no café, né? Nós temos esse grande desafio para o time. Qual que foi a solução que a gente organizou? Trabalhar com um time reduzido, de alta qualidade e remuneração. Uhum. Então, hoje nós temos um time muito enxuto. Nós resolvemos crescer com aquele time que quer fazer acontecer. Sim. Então, muitas vezes, é a questão do empresário olhar para dentro do negócio e falar, olha, então se eu tô com essa dificuldade, qual que é a solução que eu vou trazer para o meu negócio? Né? Enfim, eu acho que falando de dificuldade seria isso. Mas tem N coisas aí que a gente passa. Eu imagino. Não, eu imagino, Ellen. Passa na trajetória. Você sabe que quando eu fui comprar meu primeiro carro, é muito engraçado. Eu não tinha rede de negócios ainda. E eu tinha 720 alunos na escola de dança. E aí eu queria trocar no meu primeiro carro, não. Desculpa. A hora que eu fui trocar pro meu primeiro carro zero. Porque eu já tinha carro. Aí eu cheguei na concessionária, super feliz, né? Aí fiz a ficha com a moça. Ela falou assim, o que você faz? Aí eu falei, não vou falar que eu sou empresária. Eu sou professora, eu dou aula, né? Falei, eu sou professora de dança. Ela... Além de professora de dança, o que mais você faz? Eu dava aula 14 horas por dia, mais nada, não dá tempo de eu respirar. Então, a gente já passou por uma série de preconceitos, sim, mas se a gente ficar, né, lembrando disso, a gente não vive o presente e não planta o nosso futuro, né? A gente não colhe coisas melhores no futuro. Mas coisas que todo mundo passa por aí. Eu imagino sim a quantidade de entraves que você teve durante a tua carreira, porque eu, ainda que na área jurídica, né, que já é uma coisa mais corporativista, tem hora que eu tenho que mostrar quem é que manda mesmo. Um cliente chegar e olhar e falar assim, nossa, porque a gente, Ellen, somos sempre loiras demais, bonita demais, nova demais, velha demais, a gente nunca tá no ponto, né, para o universo masculino. Tem sempre um senão. O que precisa disso? Mas e se? E se? Então, conquistar esse espaço nosso, e graças a Deus, hoje a gente consegue olhar, né, olho no olho de muitos empresários aí. Isso nos causou fortes barreiras. Nós tivemos vários, né, obstáculos, traumas, né? Eu tenho alguns que eu fui lidando no começo. Eu falei, poxa vida, mas por quê? Porque eu fui nomeada, uma época, secretária de saúde do município de Olímpia. E eu era muito nova para isso.
Eu falei, mas como assim? Eu trabalhei 14 anos na prefeitura de Rio Preto, eu conheço tudo da saúde. Como que eu sou nova? Eu trabalho desde os 14 anos de idade. Mas para a sociedade eu era nova. E quando você vem com esse nicho de mercado, e agora eu quero que você explique um pouquinho para o pessoal o que é essa roda de negócios, porque eu não vou passar vergonha mesmo, viu? Porque eu fui conhecer isso faz quase 3 meses. Eu nunca tinha participado de nenhuma roda de negócio. E a dinâmica daquilo é tão gostoso. E você sai de lá com um gás, porque você encontra profissionais de todo segmento. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo o que é a tua roda de negócio. Bom, nós temos então uma rede de relacionamento, a gente potencializa um network. O que é um network? É você conhecer novos empresários, é você dar oportunidade para que as pessoas elas estejam olhando para dentro do seu negócio. A rede de negócios, ela tem 5 pilares. O primeiro é esse que você participou, que são as rodadas de negócios, onde os empresários eles têm um período, eles têm um tempo de 1 minuto a 2 minutos, dependendo da quantidade de empresários na mesa, para apresentar o seu projeto e falar da sua empresa, certo? Se existe alguma promoção naquele dia, naquele mês, né? Então você coloca à disposição a sua empresa. O segundo pilar é o marketing. Então, eu vejo, por exemplo, muitas empresas que investem muito dinheiro aí no tráfego pago, mas esquecem de investir tempo no relacionamento, que é uma coisa que vai te trazer negócio. Então, nós temos uma agência de marketing interna que faz todo o processo de repost de rede social, faz a parte de envio, né, através do nosso aplicativo para fortalecer a marca desses empresários. Nós temos um conteúdo intelectual, então essas pessoas a cada 15 dias têm conteúdo com grandes nomes. Por exemplo, nós já trouxemos um dos tubarões, que é o Caíto Maia, trouxemos o Geraldo Rufino, que é o catador de sonhos, o Lucas, do Empreende Brasil, que é o maior evento de empreendedorismo da América Latina. Então, a gente traz grandes nomes que chegaram lá para que a pessoa entenda essa trajetória e inspire também os empresários a desenvolver. Nós temos uma frente que é de compra e venda. Então, a gente trabalha muito com capitalismo consciente, Lu. Eu falo assim, hoje eu não vou num supermercado, pego um produto de limpeza sem antes eu pensar se aquilo tem na minha rede de negócios. Então, gera um vínculo de capitalismo consciente. Eu não vou no shopping comprar um presente se eu tenho uma empresa de presente dentro do meu grupo, né? Então, a questão do capitalismo consciente é você estar num grupo que te fideliza, que faz essa troca consciente também. E lógico, você também, eu falo que é muito ganha-ganha, você se colocar à disposição para que a pessoa também o coloque à disposição. E o quinto pilar é o retorno financeiro. A gente fala, é lindo estar num grupo de networking, mas se não gerar retorno financeiro não faz sentido, né? Porque o empresário ele precisa ter receita para ele continuar investindo em novas oportunidades. Então é um pouco isso que a rede Passo a Passo faz, né? A gente fala, esse é o 100% que a gente faz, só que a gente entrega 150%, né? Então a gente cria novos objetivos, novas oportunidades aí, dependendo do segmento que atua conosco. Hoje nós temos 4 unidades, nós somos mais de 500 empresários juntos, sem repetição do segmento principal de atuação. Meu Deus. Ellen, eu vi que você organiza grupos e o que é? Acompanho, são cursos, vou falar de orelhada aqui do que eu vejo na tua rede social, tá? Eu vi que você organizou e foi todo mundo para São Paulo, salvo engano? Foi para São Paulo. E aí? Foi muito engraçada essa viagem para São Paulo, porque nós fomos fazer uma experiência com alguns empresários na ABF. A ABF é a maior feira de franquias do mundo, né? E ela foi em São Paulo, a gente tinha vários empresários parceiros nossos lá, inclusive a IG Piscinas, a Avatar Dogueria, a Mirciele, que, enfim, N empresários, né? E eu falei, por que não a gente fazer uma excursão de empresários para São Paulo? Poderia cada um pegar o seu voo ou o seu ônibus e ir para São Paulo? Sim, mas fica muito mais divertido. Por que não fazer network dentro do ônibus? Então, nós temos um parceiro que é o Posto Hipocampus, né? Nós nos encontramos ali no Hipocampus e a Infinity Travel, eles nos levou a essa excursão, né? E teve bingo dentro do ônibus, teve networking, teve aproximação de pessoas. Que coisa mais gostosa do que isso? Então, nós fizemos um bate-volta, né? Nós não, eu e a Larissa, nós ficamos na feira para aproveitar mais de parceria, né? Para fazer captação até de novos possíveis parceiros, mas eles ficaram um dia todo. Nós ficamos no stand da IG, que é uma parceira que a gente ama, né? A IG Piscinas é a maior franquia de piscinas do mundo também. E eu tenho muita felicidade de unir pessoas assim, Lu. Não faria sentido se a gente fosse sozinho.
As pessoas precisam experimentar isso. E se vai experimentar, vamos experimentar junto, sabe? Então, eu fico muito triste quando algum empresário, ele coloca pra nós que não tem tempo pra fazer network. Nossa, eu entrei no grupo, acontece. Eu entrei no grupo, a pessoa pagou pra estar conosco. E ela falou, olha, eu não vou renovar porque eu não tenho tempo de fazer network. Se ele não consegue se organizar pra fazer network, que é o coração da empresa dele, pra que mais? Sabe? O líder pra que mais? Sabe? Então, assim, me dói no coração mesmo quando eles não têm esse processo de organização. Mas, enfim, esse evento em especial, ele foi um evento para que eles fortalecessem a experiência de novos negócios. Sim. E que eles prestigiassem também as pessoas que estavam no nosso grupo. Então foi um evento legal. Bem bacana. Foi muito. Não, eu vi o movimento, falei, onde essa doida tá levando esse povo de excursão, gente? Foi muito legal. E aí entendi que era uma excursão e que era uma feira, alguma coisa, mas não tinha entendido o que era a feira. Você quer ver uma outra ação legal que nós fazemos? Nós temos 4 ações que são muito bacanas. Uma delas é um torneio de vôlei para empresários. Ai, que legal. Então, o que a gente viu? Pós-pandemia, as pessoas não tinham esse cuidado, esse carinho com a saúde. Ficando muito tempo sedentárias, né? Ficaram ali presas dentro de casa, e a gente queria fortalecer isso. Então, o Rodrigo Guaitolini, que é o presidente da minha unidade em Mirassol, né? Ele é o nosso representante lá. Ele deu a ideia, ele ama vôlei. Ele falou, vamos fazer um campeonato de vôlei? Eu falei, Rodrigo... Ele, não, mas pra quem nunca jogou. Eu falei, vamos. E aí eu fiquei super animada. Nós fizemos o primeiro torneio, deu mais de 60 inscritos. E agora a gente vai pro segundo torneio de vôlei de empresários. Então hoje nós temos mais de 80 inscritos. E é para prática de qualidade de vida, né? Então eles têm um treino fixo que é de terça às 7 horas da noite e de sábado pela manhã. A gente fortalece a qualidade de vida e a saúde. E, né? E o vínculo. Então, é um evento muito bacana que acontece e a gente sempre gosta de inovar. O que é bacana de você inovar, que muitas pessoas acham ruim, né? As pessoas vão te copiar. Sim. Então, várias pessoas copiam o que nós estamos fazendo. E tá tudo bem, porque se a gente é inspiração, a gente não tem nem que olhar pra trás. Eu fui fazer um programa esses dias, né? Uma moça me entrevistou e ela falou isso. Ela falou assim, você não tem medo da concorrência? Eu falei, de forma alguma, porque eu não vejo concorrência. A gente faz tão diferente que não existe concorrência. Eu não tenho, Lu, se você falar, o meu time, eles sofrem comigo. A Lari tá até nos bastidores. Eles sofrem, porque eu acordo, eu tive uma ideia e eu falo, bora fazer. Então, para isso não tem concorrência, porque não é um processo engessado. Sim. Né? Então, eu amo fazer diferente, sabe? Eu amo fazer acontecer e eu acho que a criatividade da dança, porque você tem que inovar, você tem que fazer movimento a todo momento, ela aplica muito na rede de negócio. Eu trago isso muito para a rede de negócios também, né? Esse movimento. Eu falo que não tem empresa que suporte que não suporte o crescimento se ela não tiver movimento. Sim. Então precisa estar em movimento, precisa ser sempre no ritmo, né? E precisa estar desenvolvendo aí cada passo, né? Passo a passo. Passo a passo. Ô, Van, você conhece essa rede de negócios? Não. Vou te levar, tá vendo? Não sou a única, tá vendo, vou levar você lá comigo. É muito Próxima legal. Próxima terça-feira nós estamos tomando café. Próxima terça nós estamos lá. E quando você fala nesse movimento, né, Ellen, eu acho que é muito cultural nosso, né? Nós somos de uma geração que o concorrente era meu concorrente mesmo, né? E hoje essa pegada de mercado é completamente diferente. O meu trabalho, ele é personalíssimo. Sim. Pode ter quantos advogados? Nós temos 5.000 advogados inscritos na subseção de Rio Preto. Ninguém faz o trabalho igual eu não faço o meu coleguinha. Sim. Então, essa coisa do entender que o network é muito importante pra gente. Sim. Não que o outro que tem uma agência é meu concorrente. Não, gente, tem espaço para todo mundo. É só fazer o teu diferente que tá tudo bem. E assim, infelizmente as pessoas não pensam dessa forma. Né? São poucas as pessoas que pensam como você, que pensam como eu. A gente passa por um processo, sempre a gente faz um café de apresentação para o nosso grupo. E eu falo network, Lu, de verdade, ele não tem concorrência. Você tem aqui, vou te dar um exemplo. Você tem um condomínio, você mora em condomínio, tem o grupo do condomínio. Você está na igreja, ali você está fazendo network, tem o grupo da igreja. Você tem a CIRP aqui, que eu sempre falo, nós somos filiados à CIRP. Olha só, a CIRP tem um grupo de network. Sim. E por que nós somos filiados? Porque a gente acredita no network. Eu fui vice-presidente do LEAD aqui em Rio Preto. Eu adoro o Scaldelai, né? Eu sempre falo dele, porque o Scaldelai me chamou para ser vice-presidente justamente porque eu já tinha uma rede de negócios.
E era atrativo também para o lead isso, né? O lead trabalha hoje com empresários que têm faturamento acima de 9 milhões. Então, o lead é meu concorrente? Não, ele é meu parceiro. E o empresário que está comigo, aí eu vou falar do meu cliente, ele tem que estar em todos os grupos de network, né? Só que eu vejo dessa forma. Enquanto isso, a concorrência, né, ela acaba puxando, falando, não, você tem que estar só aqui, porque é exclusividade. Eu acho isso, infelizmente, coisa de filho único. Sabe quando pega o brinquedo? Pega o brinquedo, Ingessa. brinquedo é só meu. Ingessa. Vou soltar Então, pipa, liga o ventilador, liga o ventilador. Não tem isso com a gente, sabe? Eu gosto muito de bater nessa tecla. Porque enquanto a gente bate nessa tecla, infelizmente, a concorrência tá batendo que existe concorrência. Eu falo, então deixa desenvolver que o mundo ensina. Sabe a questão do mundo ensina? Porque você engessa o teu grupo desse jeito, né? Quando você só circula ali, você deixou de sair, deixou a tua empresa sozinha pra ficar no teu grupo e você não vai ramificar pra outros. Não, network é pra todo mundo. E é um assunto polêmico, viu? Né? Porque eu trago direto esse assunto, é um assunto muito polêmico, porque as pessoas, muitos falam, não, mas é porque você não tem uma pizzaria, é porque você não tem, vou dar um exemplo, você não é advogada, que você fala isso. E aí eu vou trazer um exemplo pra vocês. Eu tenho hoje uma cafeteria, que é o Mirante Café, né, onde eu sou sócia com o meu marido, com o Fábio. Mirante 251, se quiser seguir no Instagram. Que é sensacional. É a melhor vista de Rio Preto, dentro do prédio da IG Piscinas. E dentro da minha rede de negócios, olha só, a Daniela, eu adoro usar o exemplo da Daniela. A Daniela, que ela é proprietária do Cheirinho Bom Redentora, ela me procurou para filiar na minha rede. Eu falei, Dani, você tem a consciência que eu tenho um café? Ela, Ellen, eu quero ser sua parceira. A minha vontade era de pegar a Dani e guardar numa caixinha. Eu falei, não existem pessoas como a Dani. Por quê? Porque ela sabe que eu tenho uma cafeteria, ela tem uma cafeteria e nós somos parceiras. Então, hoje, eu levo... Ela trabalha muito com delivery, né? Ela trabalha muito com eventos corporativos. E a gente consegue agregar uma outra. É outro público. Só que você tá falando de 1 em 1 milhão, né? Infelizmente, um empresário... E aí, eu tô falando, eu não tenho uma pizzaria, mas eu tenho uma cafeteria. Que gera a mesma concorrência. Então, eu acho que as pessoas precisam amadurecer o processo do empreendedorismo. As pessoas precisam pensar que 1 mais 1 é maior que 2, né? E que ninguém faz nada sozinho. Então, que sempre você vai precisar de alguém para fortalecer o teu negócio. Eu talvez... Pela nossa história, a gente sempre entendeu que precisaríamos estar associados a outras pessoas. Isso. Acho que talvez isso também. Mas eu transito muito bem por esse cenário, porque do que eu faço, eu sou muito mais eu. E tem até uma outra coisa, né, Dani? Quando a gente pega, por exemplo... Dani, Lu, quando a gente pega advogados, por exemplo... você é especialista de uma área. Se eu tenho um parceiro que é especialista em outra área, eu vou aproveitar a expertise dele do que eu gastar tempo estudando. Estrutura, né? Própria estrutura, eu vou ter que estudar sobre, por exemplo, marcas e patentes, não sei, né? Sobre direito tributário. Eu perco muito mais energia não tendo um parceiro pro meu negócio do que eu fazendo acontecer com um sistema de parceria. Muito mais. Então, nós trabalhamos muito com essa dinâmica no escritório. Cada advogado ali tem uma especialidade. Tá, mas é daquilo que a gente não faz. Não, daquilo que a gente não faz, a gente vai fazer parceria. Porque o cara já tem a estrutura dele, já tem o know-how dele. Não vamos nos aventurar. Você entrega um serviço muito melhor, de muita maior qualidade para o seu cliente, ele vai ficar satisfeito. E a tua rede tá aí. Só que é isso. É o entender o negociar, né, Ellen? Tá bom, colega. Vou te mandar um tributário lá, mas aí a hora que tiver um público, você manda cá, né? É o negociar com as pessoas. As pessoas precisam ter confiança naquilo que você faz, e aí o que você iniciou dizendo, né? Sejam verdadeiros, sejam honestos. Eu acho que é o pilar central mesmo. Porque se você fizer parceria com uma pessoa e não cumpriu, porque minha mãe me ensinou lá no comecinho que prometer a gente não é obrigado não, mas cumprir a gente é. Então, se você prometeu, você cumpre. Como chama sua mãe? Ivanilda. Dona Ivanilda, um grande beijo pra Dona Ivanilda. Olha só, Dona Ivanilda, o que você construiu, hein? Construiu um legado aqui, ó. Não vai prometer se você não vai cumprir. Então, eu acho que é muito essa verdade. Porque senão você vai abrir essa rede tua e você não vai cumprir com o primeiro, acabou. Porque para você construir um nome é muito difícil, mas para derrubar ele é segundos, né, Ellen? Exatamente. Ô, Ellen, eu quero que você conte agora da Ellen, mãe.
da Ellen, esposa. Sim. Olha, você sabe que o tema Ellen mãe é um desafio para mim, né? Eu não tenho filho, né? Nós não tivemos filhos ainda, eu e o Fábio. É um processo que, para nós, assim, é um processo muito confuso. Eu não sei, até o pessoal da rede me chama de mãe de todos, né? Eu falei isso porque eu já ouvi isso de você. O Evandro me chama de mãe de todos e pegou isso, e agora eu sou mãe de todos, né? O Geraldo Rufino me chama de rainha do network. Agora o Evandro me chama de mãe de todos. E assim... Eu tenho muita vontade de ter filhos, mas eu nunca encontrei ainda o momento certo. Sim. Tá? Eu falo que a gente precisa pensar, porque ter filho é o projeto mais importante de qual você vai empreender. Né? Vai ser, cara, é o teu sucesso que tá ali, ou o teu insucesso. Então eu quero ter tempo para ser mãe. Então, devido a isso, eu preciso pensar se realmente está no meu tempo, né? Eu, como esposa, eu sou... Assim, suspeita de falar do Fábio, porque nós nos conhecemos, eu tinha 8 anos, olha só. Olha que legal. E nós sempre fomos amigos. O Fábio era professor na Beat Company e eu era Beat Kids. Nossa. Então, olha só, quem é da Beat Company? Então, nós temos uma grande parceria. Ele tem também como hobby uma banda de forró pé de serra, que chama Banda Saculejo, que eu sou fã, né? Eu sou fã de carteirinha, porque ele incentiva os nossos alunos a dançar, a praticar o que a gente ensina dentro de sala de aula. E essa parceria foi construída antes da gente ter um relacionamento. Então, a gente sempre foi amigo. Uhum. E eu falo isso porque eu tive outros relacionamentos antes, né, Lu? E muitas vezes as pessoas, nossa, olham isso agora... Às vezes a pessoa que você tá esperando tá do seu lado e você não faz ideia. E com o Fábio foi realmente isso. A gente teve um processo de amizade, a gente foi parceiros de negócios. E depois, no momento que os dois estavam solteiros, a gente se relacionou. E hoje a gente, né, nós estamos casados e nós estamos há 12 anos juntos. E eu sou muito, assim... muito grata por tudo que a vida me deu de presente, né? E falando em filhos, eu não posso falar que eu não tenho filho, porque eu tenho todos os colaboradores que trabalham comigo e eles sabem como filhos. Sim. Então, exatamente por isso que eu sofro muito quando alguém não quer desenvolver, quando alguém pisa na bola com a gente, porque a gente entrega pro outro muita coisa. Só que uma coisa que é muito forte em mim é que eu me esqueço muitas vezes que o que a gente entrega pro outro é do outro, não é nosso, né? Então eu acabo cobrando, falo, nossa, não acredito que a pessoa fez isso comigo, eu fui tão honesta, ajudei tanto. Então muitas vezes acaba sendo um erro meu nesse sentido. Mas todos os meus pupilos são os meus filhos, né? E eu tenho muito carinho de falar que hoje quem trabalha comigo no Grupo Passo a Passo é a minha família. É a minha família em que sentido? É a Larissa que tá comigo há 12 anos, é a Gabi, né, que tá conosco também, o Murilo, que veio da Bahia para trabalhar com a gente, ele e a Giovana, a Jéssica, que veio também do Nordeste para trabalhar com a gente, a Lulu, que eu falo que é minha bebê melancia, né, que ela tem umas bochechinhas. Então, assim, eu tenho um carinho e um amor em tudo que eu aplico, e eu falo que eu não poderia falar de família se eu não falasse da minha empresa, não falasse das pessoas que trabalham comigo, porque a minha base familiar é muito forte, né? Minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra, a gente é muito unido nesse Eu fiz questão de tocar nesse assunto, Ellen, porque a gente tem aqui, na maioria dos nossos ouvintes, mulheres. Né? E quando a cobrança da mulher... Primeiro, a gente fomos criadas para crescer, casar, ter filhos, né? E depois o que a gente quisesse ser. Quando a gente tenta romper isso, vem a pressão, né, da sociedade. Escuta, mas e aí? Você não vai ter filhos? Né? E aí? Você não vai... E aí? Mas, nossa, já tanto tempo casada, né? Você não vai ter filhos? Então, é justamente por isso que eu quis tocar nesse assunto, para que essas mulheres entendam que ninguém melhor do que vocês sabem qual é o momento disso. Eu sou uma... E a opção. E se você resolver... Eu resolvi que eu não vou ter. Eu fui casada... Tive um relacionamento de 11 anos, namorei 5, fui casada 6, faz 21 que eu sou divorciada, e eu não tive filhos, e eu não quero ter filhos, e tá tudo bem, as pessoas precisam entender isso, né? Isso tem que estar resolvido dentro de você. Então é por isso que eu trouxe essa referência, porque ninguém melhor do que você, que é uma pessoa bem-sucedida, linda, casada, né? Tem aquela coisa. Atenção pro corte. Arrumar aquele catarrento lá pra ficar atrás dela. Não quer. Atenção para o corte. Sabe uma coisa, Lu? As pessoas vivem em função de crença limitante. Porque eu preciso ser mãe porque a sociedade me cobra. Porque...
eu falo assim, ó, eu preciso, muitas mulheres que eu converso, é porque assim, ó, faz 1 ano que eu determinei que eu vou ser mãe, tá? Então, até os meus 36 anos, eu tinha minhas empresas e falei, gente, eu não vou ter filho. Porque nós determinamos agora que é um processo de maturidade. Sim. Agora eu determinei. Se acontecer, se também não acontecer, gente, tá tudo bem, tá? Só que antes desse processo, que eu não tinha esse meu posicionamento, essa minha escolha, as mulheres falavam assim, mas quem vai cuidar de você quando você ficar velha? Gente, eu conheço um monte de mães que estão abandonadas em asilos, que estão abandonadas em casa de repouso, que o filho não cuida. Então, é uma crença limitante achar que você vai fazer uma criança para que a criança cuide de você. Então, vamos lá. Mas vocês estão há 12 anos de casado. Um momento vocês vão sentir falta. Vamos lá de novo. Se eu sou feliz com o meu marido, se eu proporciono causas para que o nosso relacionamento ele seja unido, ele tenha felicidade, ele tenha... Enfim, tudo que completa a gente... Eu entendo mães que querem ser mães. Sim, tá tudo mas certo. Eu acho que a gente precisa quebrar algumas crenças, porque ela realmente vem um mundo, de novo, no começo que a gente falou, romantizado. Porque a mãe vai ser... E eu conheço um monte de mãe, eu gosto muito de conversar com a Fernanda D'Agostini. Porque quando você conversa com ela, ela não romantiza nenhum processo. E aí, por que eu tô falando isso agora? Porque agora que eu defini ser mãe, eu sei que eu vou ter que abrir mão um período da minha empresa. Eu sei que muitas vezes eu vou ter que abrir mão de reunião. E aí eu vou ter que fazer um processo em cima da minha tríade do sucesso, que é saúde, família e trabalho. Se isso daqui tiver ao contrário do que eu espero, eu não vou estar feliz. Então, agora eu tenho condições de dar atenção, tempo e uma vida melhor para o que eu escolhi. Sim. Naquela época, não. Então, por isso eu não queria. Então, só cuidado, pensa realmente. Se você quer ser mãe, ótimo. Se isso é o amor da sua vida, se é o seu sonho, respeite e faça. Mas lembre-se também que se você não tem esse desejo, você está indo por crenças limitantes que uma sociedade coloca... que você não vai ser feliz. Eu conheço um monte de mães frustradas nesse processo. Eu também. Né? Inclusive empresárias que trabalham conosco. Eu tive 2 empresárias no meu grupo que elas tiveram depressão pós-parto fortíssimas. Que elas não queriam ficar com a criança. Então, é um processo que a gente precisa olhar e ter cuidado. Sim. Né? A gente precisa falar, olha, assim, é uma criança, é um ser humano. E é muito engraçado que eu decidi, Lu, ser mãe, porque... me falaram uma coisa, né? E eu até quero agradecer, né? O doutor Eduardo, ele é uma luz na minha vida. E ele me fala umas coisas que, assim, doutor Eduardo Silva, do Centro Cérebro e Coluna. Eu lembro que ele me falou o seguinte. Ele falou assim, eu respeito, acho que ele nem vai lembrar disso. Eu respeito você não querer ser mãe. Mas você já imaginou outro ser de luz como você cuidando das pessoas? Aí eu falei, agora eu quero fazer um serzinho de luz. Então, é só esse cuidado, né? Cuidado com o que e é o que você falou, você não quer e tá tudo bem. E tá tudo bem. Entendeu? Esse respeito. Mas eu tive que amadurecer isso. Porque eu passei por esse processo. Nossa. E você vai ter o primeiro, a pessoa vai falar, e o segundo, e você vai ter o segundo, a pessoa vai falar, e aí você divorcia, a pessoa quer que você casa de novo, eu já cumpri minha pena, gente, já tá tudo certo. É muito engraçado a facilidade das pessoas em dar palpite na vida dos outros, né? E esse problema, né? Esse questionamento de que, poxa vida, eu vou envelhecer e eu não vou ter ninguém pra cuidar de mim, eu também tive. Falei, caramba, e aí? Minha mãe, minha família é minha mãe, minha irmã, meus 2 sobrinhos. E aí? Meus sobrinhos não têm obrigação comigo. E eu falava isso. Falava, caramba, e aí? A hora que eu envelhecer, o que vai acontecer? Aí eu tenho uma amiga, eu tenho um grupo de mulheres que são diferenciadas. Essa amiga minha tem um filho que precisou fazer um transplante de pulmão. E um dia, falando disso, né, falei, poxa vida, eu vou engravidar e catar qualquer um louco aí e engravidar. Ela falei, porque eu não vou ficar sozinha. Aí ela falou assim pra mim, quem te garante que se você tiver um filho, esse filho vai estar com você no fim da vida? Sim. O fim da vida é você. O meu filho, eu não sei se ele tá aqui amanhã. Ô Lu, e tem outra coisa. Quem garante que você vai ficar ao fim da vida? Quem garante? Eu quase morri o ano passado. Eu quase morri o ano passado. Quase. Eu capotei que eu não ia estar aqui pra contar. Quem garante, né? Então a gente cria umas coisas. E enquanto isso a gente não vive. Enquanto a gente cria todo esse mecanismo, a gente talvez tenha mulheres aqui que tenham um tino pro negócio, que tá ali, tá guardadinha, não amadurece, não desabrocha, né?
buscando essa coisa da família perfeita. Ai, porque agora eu preciso desse. Não, vai viver, vai construir uma história, né? Vai ter orgulho de você, vai olhar no espelho e falar, caramba, eu sou foda. Vai fazer alguma coisa para que alguma pessoa te olhe e fala, cara, quando eu crescer eu quero ser igual essa mulher, igual quando eu crescer eu quero ser igual a você. Quando eu crescer eu quero ser igualinha. E você sabe, uma coisa muito importante também é o quanto que as pessoas colocam cobrança nelas mesmas, né? Então, eu preciso ser melhor. Não, você precisa só ser. Só ser. Né? Você precisa só ilumina o teu ser. Eu quero ter uma escola de dança. Olha só, eu quero ter uma escola de dança. E vamos ter uma escola de dança, vamos fazer diferente. A primeira palestra que eu dei, eu não esqueço, Lu. Eu já tinha escola, a gente estava em média com 700 alunos. Quando eu subi no palco desse local que me chamou para palestrar, as pessoas olhavam comigo e falavam, nossa, mas o que essa moça tem para me falar? Ela tem uma escola de dança. Eu tinha mais faturamento do que qualquer pessoa que estava ali naquele momento. Então, a partir do momento que você acredita em si, que você se impõe nesse projeto, cara, todas as pessoas vão acreditar. Em 2 minutos de palestra, eu deixei falando, aí você tem que trazer indicadores, né? Você tem que trazer números. Eu deixei todo mundo vidrado no que a gente fazia, né? Da experiência do cliente, tudo que eu trouxe. Então, foi aí que eu comecei a ser convidada para mais. Mas eu acho que a gente precisa se comportar como, sabe? Então, se comporte como a pessoa que você quer ser, que no dia a dia você acaba se tornando o que você constrói aquele ser humano. Eu acho isso também. Eu falo que a primeira... Nossa, Van, nós estamos batidinho. Eu falo 2 horas de podcast. Tranquilo aqui. Se largar aqui, eu sei que daqui a pouco nós estamos dançando as duas aqui. O Ellen, essa construção de quem você vai ser, meu primeiro atendimento como advogada, você imagina? Mas, filha, eu entrei numa cara de conteúdo que quem não conhecia falava, essa mulherzinha aí sabe do que ela tá falando, sai de lá tremendo. Mas é isso, você tem que passar essa confiança, porque lá no fundo você sabe que você é capaz, né? Talvez a gente precisa de alguma ajuda, de pessoas que tenham o teu grupo, por exemplo, que... Gente, esse grupo da Ellen, ele ultrapassa, assim, vou falar baixo, 50% dos problemas, você começa de 50 para frente. Todo aquele que eu acho também que é uma coisa cultural nossa, que as escolas deveriam, né, nos ensinar a ser empreendedores, né, a ter uma educação financeira. A gente não tem, começa com a cara e com a coragem. Hoje eu tenho vários advogados que a gente fecha parceria, que com 3 anos, isso é estatística, com 3 anos de escritório eles fecham, Ellen. Porque não consegue se manter, porque não aprenderam isso. Como custa um escritório, né? Porque o são advogados, não são empreendedores. Não são. E a faculdade não te prepara para esse mercado. Na verdade, a faculdade só te dá um diploma, porque ela não te prepara para mercado nenhum. Ela não te entrega um cliente, ela não sabe. Você sai dali cru. E como que você vai entregar isso? Então, quando você tem um apoio de pessoas com o teu know-how, com a tua equipe. Então, eu, Lucinéia, estou dizendo isso para vocês. É 50% do caminho já percorrido. Sim. Porque ali eles já erraram, né? Eu acho que um dos principais assuntos é onde já erramos. E vocês não errarão, não passarão por isso. Ou então tem um grupo em que vai poder apoiá-los. Então eu acho sensacional a tua ideia. Acho que o network, pra gente que é de uma geração anterior, no começo foi assustador mesmo, né? Os meninos do meu escritório, os meus sócios, eles são muito mais novos que eu. Então, eu tenho o Daniel com 32, já é uma outra pegada, já tem eu sou de uma pessoa, eu tenho 48 anos, eu sou de uma geração que era 1 mais 1, vamos comprar um carro? Hoje os meninos falam assim, imagina, nós vamos alugar um carro que é muito mais barato, você não tem a despesa, você não tem o desgaste do veículo. Eu falo assim, nossa, mas e o bem? Entende? Então, essa juventude que essa turma tua traz, né, com toda essa experiência que começa a tirar essas crenças limitantes das pessoas, e é isso que nós precisamos. É isso, e também, Lu, a gente traz um fortalecimento. O que o empresário está acostumado? Eu acho que hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, igual você falou, né? E a gente acaba tendo uma obesidade digital, uma obesidade de informação, uma obesidade de processo. Então, eu começo a montar a minha empresa, por exemplo, aí eu vejo na internet que tem um software que faz isso, mais um software que faz atendimento no WhatsApp, mais um software que faz não sei o que pro meu negócio. Aí eu tenho 6 softwares que, na verdade, eu uso um.
Aí eu começo, então eu preciso aprender. Eu começo a aprender sobre RH, sobre marketing, sobre finanças. Eu começo a ter uma obesidade de informação. E isso no nosso grupo, nós trazemos muito... a gente clareia a visão do empreendedor. Olha, então eu preciso aprender sobre finanças. Se eu sou empresa, é esse aqui, o mínimo é mais, né? A gente consegue ter... A gente trabalha muito com minimalismo de processo dentro do nosso grupo. Tanto que a gente trabalha com uma metodologia de 4 dias na semana. Ai, que delícia. Batemos meta, a gente não trabalha na sexta-feira. Nós temos uma metodologia que chama 100, 80, 100. Então, é 100% do salário, com 80% da carga horária, com 100% de meta batida. Por isso, nós batemos meta todo mês. Então, nós trabalhamos um minimalismo de processo e a gente ensina o empresário que está ao nosso lado também trabalhar com esse minimalismo. Eu falo assim, se um processo que você está fazendo na sua empresa, vamos pegar um processo de captação, de vendas. Se ele tiver mais de 5 etapas, ele é um processo que vai falhar. Ele é um processo que não vai dar certo. E se eu não conseguir explicar para uma criança de 12 anos, é um processo que não vai desenvolver com o time. Então, a gente precisa tomar certos cuidados e a gente tem esse carinho no grupo Passo a Passo de fortalecer isso como empresário. Perfeito. Deixa eu só voltar uma coisa, que eu tenho que te contar isso, que você vai dar risada. Quando a gente fala de erro, você me fez me lembrar um erro muito grande. E eu não contei isso ainda no podcast, vai ser a primeira vez. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha uma professora, ela chamava Carol, e a Carol era muito religiosa. E ela trouxe um grupo católico para fazer aula comigo. E era minha terceira, quarta aula que eu ia ministrar sozinha, porque sempre a gente ministrava a dança 2 com outro professor. E aí essa turma, né, de religiosos entraram para fazer aula comigo. Aí eu falei, agora nós vamos fazer uma aula de dança e tal. E quando eu coloquei a música, tava escrito ali, como que chamava a música? Era alguma coisa rock do Senhor, heavy metal do Senhor. Procurem essa música na internet. Eu falei, eu vou agradar eles, olha vou arrasar. Só. Heavy metal do Senhor. Eles vão amar a minha aula. A música que eu falava assim... o cara mais underground que eu conheço é o diabo. Que no inferno bota fogo. Eu falei, cara, acabei com a turma. Então, assim, ninguém mais voltou. Lógico que não, é óbvio que não, né? Hoje meu marido fala que se eles tivessem prestado atenção na letra, eles teriam voltado, porque enfatiza Deus e não, enfim. Mas a gente vai errar. O que a gente precisa de novo é a gente aprender com os erros. Sim. O que eu aprendi naquele momento, que eu preciso preparar a minha aula. Que mesmo que a minha parte didática, o meu movimento, o meu conteúdo, o ritmo que eu vou ensinar, como que eu vou trabalhar esse movimento, ele esteja pronto, eu preciso trabalhar minha playlist. Nunca mais eu entrei dentro de uma sala de aula sem estar com essa playlist pronta. Então, eu poderia ter parado de dar aula, poderia ter frustrado, poderia. Eu perdi uma turma com 30 pessoas. Hoje a Carol até, toda vez que a gente vê, a gente lembra, né? Mas eu aprendi com o erro. Então, aprendam com o erro. Hoje eu não ministro mais aula, a gente não tem perigo. Vocês vão aprender com a aula. E azar do grupo que perdeu a professora, porque podia estar dançando. Mas foi um erro meu, entende? Então, o que eu aprendi? Hoje eu dou risada da situação. Sim. Mas no momento eu falei, eu não posso mais entrar dentro de uma sala de aula sem organização de playlist. E aí, por que eu tô falando isso? A organização da sua empresa é tudo, em todos os processos. Se a sua empresa não está organizada no processo financeiro, ela não vai ter lucratividade. Se ela não estiver organizada com o seu RH, você vai ter evasão de colaboradores. Se ela não estiver organizada com o seu marketing, você não vai fazer captação de lead. Se ela não estiver organizada no processo de venda, você não vai bater meta. Então, tudo é um processo de organização. E diante disso, o que nós aprendemos? Hoje, na Passo a Passo, nós temos uma playlist pronta, não só para os alunos, mas para todos os professores. Então, todos os professores, eles dão aula com a mesma música. E o meu irmão é maravilhoso para selecionar música. Ele faz a seleção, processo de seleção. Então, desde o movimento, do primeiro passo da turma até o último movimento, todas as aulas são iguais. Então, é processo. Se acontece dentro de uma escola de dança, tem que acontecer no cabeleireiro, tem que acontecer na pizzaria, tem que acontecer em todos os projetos, né? Então é só que eu lembrei dessa história engraçada. Mas eu sou a música. Temos
Que signo você é? Libra. Eu sou geminiana. Libra. Olha lá, ó. Você sabe do que... Você entende do que eu tô dizendo. Eu queria tanto que agora, né, caso a gente tenha um filho realmente que ele fosse de gêmeos. É tão fácil lidar com as pessoas de gêmeos. Colega. É fácil. Muito fácil. Meus sócios digam que não, talvez. Não, Larissa é o amor da minha vida, né? Eu sempre falo, a Larissa é a filha que eu não tive. Ela é de gêmeos, ela é... Eu tô 25. 25 de maio. 31 de maio, a Larissa. 360, né, Lari? Não dorme. Indecisa A Van manda mensagem 3 da manhã, eu mando 4h50. Indecisa. Mas é aquela coisa da comunicação, né? Eu acho que a gente não tem medo. A Larissa fala assim, o que você acha da gente fazer isso e isso? Ela, e se a gente fizer os dois? Eu falo, como assim os dois? Nunca ninguém faz os dois. Maravilhosa. Eu quero que você deixe uma mensagem para todo mundo que estiver nos assistindo, para quem for ver esse podcast, principalmente para o teu público, né? Esse público que... Tomara a Deus que a DLG ele traga ainda mais um novo grupo, e porque a gente chancela e de fato quem acompanha aqui sabe que só senta nessa bancada aqui quem de fato muda alguma coisa na sociedade. E essa garota aqui, ela muda. Então eu quero que você deixe uma mensagem para tua turma. Eu fiquei emocionada. Obrigada, Lu, mesmo, pelo carinho, pelo convite. Eu falo assim, nós todos temos livre-arbítrio de escolher qualquer coisa. Mas se a gente tem o livre-arbítrio de escolher uma posição que a gente vai fazer o bem, que a gente vai tocar a vida do outro com carinho, que a gente vai empreender não só para que nós tenhamos lucro, mas que outras famílias que trabalham conosco também ganhem, que a gente toda vez olhe e produza causas para que a gente colha o efeito do bem. Eu falo que o empreender é isso, é propósito, é vida, e a pessoa que sai desse propósito, dificilmente ela atinge o sucesso, porque eu tenho uma certeza na vida, né? Que a gente colhe tudo aquilo que a gente plantou. Então, se você está colhendo coisas boas aqui no correr da sua trajetória, né? Do seu caminho, você deixou sementes positivas para a sua história. Não adianta reclamar de colaboradores, não adianta reclamar do governo novamente, não adianta reclamar da vida, não adianta reclamar do comércio, se você não está fazendo a sua parte. Então, plante coisas boas, que você vai colher coisas boas também. Produza causas diárias. Então eu não estou conseguindo fazer network. Então, com quem que eu estou conversando? Né? Tem todo esse plantio. Então, a minha mensagem é essa. Você tem livre-arbítrio de escolher qualquer coisa. Então, pense no que você está escolhendo para sua vida e, com certeza, faça o bem sempre. Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo da DLG. Vou pedir para curtir a página, porque senão essa moça que tá aqui do lado, ela me dá um choque aqui. Tem um choque aqui, viu, Ellen? Ela não disparou, mas tem. Então eu vou pedir para você seguir a página, compartilhar esse podcast, ativar o sininho e deixe seus comentários. É um prazer estar com todos vocês novamente. Hoje, de fato, foi diferente. É um peso de mulher, né? Eu faço podcast com homens aqui, tá tudo bem, viu? Mas quando senta uma mulher aqui e que a gente entende essa história, que é uma história de construção. Então, siga o nosso vídeo, compartilhe esse vídeo e foi um prazer tê-la aqui e volte sempre, quando você quiser. Prazer é todo meu. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.